Indocência, um podcast de reflexões e causos do dia a dia docente. Olá, meu ouvinte, minha ouvinte, espero que vocês estejam bem. Chegamos a mais um episódio do Indocência, esse podcast que se propõe a dialogar com você, que muito provavelmente também trabalha na educação, trazendo reflexões do nosso dia a dia, né, do dia a dia docente e causos também que eventualmente a gente ouve de outros colegas ou que de fato acontecem ou aconteceram com a gente. Eu tenho certeza que, assim como já aconteceu várias vezes comigo, vocês também compartilham de experiências inusitadas envolvendo estudantes. E são muitas experiências. E desde a semana passada eu venho refletindo sobre elas e com a intenção de trazer uma dessas experiências aqui para a gente. Não com o intuito de deixar uma mensagem, etc., mas com a intenção de compartilhar essa fala, essa experiência e etc. E tem uma coisa muito interessante que aconteceu há alguns anos atrás, e que isso está sempre muito presente comigo, né? Essa lembrança, isso que aconteceu, porque foi algo que me marcou. E hoje em dia, né, com o tanto que se fala sobre stalker, né, agora recentemente foi noticiado que uma atriz há mais de 10 anos é seguida por uma fã e etc. E não é assim um seguir um seguir sem prejuízo, né? É um seguir com prejuízo da experiência de vida da pessoa que é seguida, né? Então, essa pessoa se sente perseguida e não seguida de fato, não é algo positivo, benéfico e etc. E a história que eu vou contar não tem a ver com stalker, mas é algo que tem paralelo com isso. E isso tudo me trouxe essa história à tona e a intenção de compartilhar aqui com vocês. Eu trabalhava numa sala de aula, era acho que uma sexta-feira pela manhã, estava finalizando a minha aula já próximo das 11 e pouquinho da manhã, etc. E um aluno que eu, na verdade, nem sabia se era ou não aluno, mas tinha uma bolsa, era um rapaz de estatura média, com boné, ele entrou na sala e perguntou se eu era o professor Eric e que ele gostaria de falar comigo. Eu provavelmente não me lembro bem ao certo, mas estava terminando de dar algum recado para a sala, pedi para ele aguardar ali na sala mesmo e fui, depois que terminei o recado, desmontar as minhas coisas, né, notebook, etc. E esse aluno me acompanhou até a sala dos professores para poder passar o ponto e depois me acompanhou em direção ao estacionamento. E daí sim eu descobri que ele era um estudante de um curso da instituição que eu trabalho, que não era um curso da saúde próximo, um curso da saúde ou um curso próximo da área da saúde, não tinha nenhuma relação. Mas ele me acompanhou e foi relatando a sua intenção de fazer uma iniciação científica comigo. Eu não me lembro muito bem como foi que ele chegou no meu nome, por que ele me encontrou, mas isso me deixou feliz, porque de repente era um estudante aleatório de um curso que não tinha afinidade com a saúde e que estava ali com a intenção de falar
exatamente comigo e sobre a sua intenção de fazer uma iniciação científica. E na época, eu me lembro, não com clareza, mas ele queria trabalhar com alguma pesquisa envolvendo o tratamento para o câncer. Enfim, era algo impraticável nas condições que nós tínhamos para desenvolver uma iniciação científica. Eu fui tentando mostrar isso para ele, conversar, etc. E eu lembro descendo a escadaria da biblioteca que a gente combinou ali que ele me encontraria na sala em que eu trabalhava para a gente poder alinhar e falar mais sobre essas intenções e etc. Daquele dia para frente, né, depois que a gente se despediu, eu fui para o meu carro, fui embora, acho que era uma sexta-feira. Então, daquele dia para frente, eu comecei a ver esse menino frequentemente na instituição. Era muito frequente eu encontrar com ele em todos os lugares, parece que ele estava presente. E até que chegou o dia em que ele foi e me encontrou na minha sala, a gente conversou e eu pude esclarecer para ele o que dava e o que não dava para ser feito, etc. E instituir com ele alguns objetivos de escrita para um projeto inicial. E até então, sem perceber nada de estranho e tudo mais, ele foi para casa, ou ele foi fazer as coisas que ele queria fazer, eu continuei trabalhando, mas eu comecei a perceber ele sempre passando por mim, passando pela minha sala, passando por onde eu estava. Enfim, ele se tornou uma pessoa presente na minha vida, porque ele sempre estava próximo. E no terceiro encontro que a gente teve já, onde ele me trouxe alguma coisa escrita, eu lembro que eu corrigia o que ele tinha escrito e ele me falava do quanto ele acreditava que os professores que ele tinha no curso eram incompetentes e que ele era superior a esses professores. E ele começou a mostrar um lado que eu ainda não conhecia, a falar de um blog que ele possuía na internet, onde ele compartilhava textos e tudo mais, e começou a falar dos amigos de sala que eram bem inferiores a ele e que ele tinha um plano para conseguir fazer com que somente pessoas como ele se desenvolvessem, fossem para frente e as outras saíssem de cena e etc. E aquilo me deixou muito preocupado, aquela fala dele, me deixou muito preocupado e assim, já sem vontade alguma de continuar aquela orientação de um provável projeto de iniciação científica. Eu entendi ali que eu tinha que dar um tempo, dar um intervalo para tentar entender quem era ele, o que era aquela fala, e aquele menino sempre próximo de mim, sempre por perto, alguém que eu nunca antes tinha visto, para então pensar em continuar o projeto ou não continuar e etc. E assim, ele foi fazer as coisas que eu tinha determinado para ele fazer, e eu comecei a olhar com mais cuidado para ele, para o comportamento dele, para onde eu via ele. Reagendei algumas reuniões para não fechar alguns pontos, e comecei a perceber que ele era um frequentador assíduo da biblioteca. E isso me fez fazer contato com os colaboradores da biblioteca para tentar entender o que eles sabiam desse menino que estava me deixando muito intrigado por conta das coisas que ele me trazia. E eu fiquei com medo, de certo modo, eu até fiquei com medo dessa fala dele, e isso se agravou quando a gente montou um grupo de WhatsApp para se comunicar. Na verdade, era só eu e ele, né? A gente nem chegou a montar um grupo, mas a gente trocou o WhatsApp, e ele me mandou o link desse blog que ele tinha, e eu, ali, no momento em que fiz contato com os profissionais da biblioteca, inventei de acessar a internet e visitar o blog. E aí que eu fiquei mais assustado ainda, porque os textos
eram textos terríveis de morte, massacre de pessoas que não eram da mesma forma como ele enxergava que ele era, com relação à sua competência, à sua capacidade, o quanto as outras pessoas não eram competentes e tudo mais, e isso me deixou ainda... Isso me fez ter uma sensação de mais urgência em logo falar com as profissionais da biblioteca e acionar a reitoria. Você ouviu o Indocência, mais um podcast produzido pela Revista Biológica.